Olá, tudo bem? Nós conversaremos agora sobre o ODS 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. A meta número 1 do ODS 2 estabelece que até 2030 devemos acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos, suficientes durante todo o ano. A meta número 2, o objetivo 2, ODS 2, estabelece que até 2030 nós devemos acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de 5 anos de idade e atender às necessidades nutricionais de meninas adolescentes, mulheres grávidas e lactentes e pessoas idosas. A meta número 3 estabelece que até 2030 devemos dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola. A meta número 4 do ODS 2 estabelece que nós devemos, até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças do clima, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. Já a meta número 5 diz que nós devemos manter a diversidade genética das sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e adequadamente geridos em nível nacional, regional e internacional, e garantir acesso à repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, conforme acordado internacionalmente. Já a meta número 2A, que corresponde à meta número 6 do ODS 2, estabelece que devemos aumentar o investimento, inclusive por meio do reforço da cooperação internacional em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia e os bancos de genes de plantas e animais, de maneira a aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países de menor desenvolvimento relativo. A meta 2B, que corresponde à meta 7, estabelece que devemos corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções dos mercados agrícolas mundiais, inclusive por meio de eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha. A meta 2C estabelece que nós devemos adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities e alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos. Alguns dados, então, para a gente poder iniciar essa nossa conversa. De acordo com o Estado de Segurança Alimentar e Nutricional do Mundo, que foi publicado em julho de 2020, estima-se que 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019.
houve um aumento de 10 milhões em relação a 2018 e aproximadamente 60 milhões em 5 anos. São pessoas que passaram fome no mundo. Agora, outro dado, de acordo com o relatório ActionAid, mostra que até final de 2020, quase 15 milhões de brasileiros vão passar fome. Os anos anteriores já mostraram uma tendência à acentuação desse problema. Em 2014, o Brasil registrava o índice mais baixo da sua história em relação à extrema pobreza, 4,5% da população. E ainda, segundo a pesquisa de orçamentos familiares, o POF, do IBGE, divulgada em 17 de setembro de 2020, 10,3 milhões de brasileiros passaram fome durante o levantamento, um aumento de 3 milhões de pessoas sem acesso normal à refeição em 5 anos. A conta não inclui pessoas em situação de rua. Algumas perguntas então para a reflexão. Quantas pessoas passam fome na sua comunidade, na minha comunidade? Quantas pessoas na minha comunidade, na sua cidade, depende de doação de pelo menos uma refeição por dia, e não tem condição de fazer uma refeição por dia e depende de ajuda da comunidade? Outro questionamento: qual a importância da agricultura familiar na produção de alimentos? Quantas toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente em seu estado, em sua cidade, no Brasil e no mundo? Como se inserir em programas de combate à fome? De que forma que eu posso contribuir para minimizar os efeitos da fome na minha comunidade? O recenseamento do IBGE está para acontecer em 2021, 2022, não se sabe ao certo. E esses dados são importantes que você, como cidadão, comece a prestar atenção, porque são levantamentos realizados nas nossas comunidades em todo o Brasil, essa contagem populacional, mas também dados voltados para extrema pobreza, para fome, para miséria, para condições e qualidade de vida da nossa população, são dados importantes para que nós, enquanto cidadãos, possamos entender, conhecer e aí sim poder trabalhar dentro de uma realidade local, no sentido de poder contribuir para minimizar esses riscos, né, que com certeza nos rodeiam. Todas as nossas comunidades, todas as nossas cidades, fatalmente, né, nós enfrentamos questões voltadas aí para esse empobrecimento, um dos maiores índices é relacionado à fome. E aí então tem a primeira meta dentro desse ODS 2, que forma que nós podemos até 2030 acabar com a fome e garantir acesso a todas as pessoas à comida. E aí tem algumas ações, né, que a gente quer sugerir e já a gente percebe que está acontecendo. O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, tem o levantamento das pessoas que passam fome na sua comunidade. Através desse levantamento, através do Bolsa Família, né, o programa do governo federal, é possível você identificar quantas pessoas estão cadastradas no CAD único, quantas pessoas precisam de mais informações, mas principalmente de alimentos, para que a gente possa trabalhar junto à nossa comunidade e aos programas de governo para poder absorver, para poder apoiar, para poder contemplar essas pessoas que passam fome na nossa comunidade. Uma outra ação importante também é que nós precisamos garantir a manutenção e conservação dos serviços, né, relacionados à aquisição, preparo e distribuição escolar nos nossos municípios. Muitas das nossas crianças, a principal refeição do dia é durante a merenda escolar. E mais do que nunca nós temos condições, enquanto população, de fiscalizar e organizar programas municipais voltados para aquisição de alimentos, principalmente da nossa agricultura familiar. Então, para isso é necessário que a gente possa garantir e dar continuidade ao programa de compra direta do governo federal, PAA, né? O programa de merenda escolar, o programa de aquisição de alimentos municipal, voltado para a aquisição de alimentos, né, nutritivos, conseguidos e adquiridos de produtores da agricultura familiar. Perceba que somente com essa ação nós estamos promovendo emprego e renda junto aos nossos produtores da agricultura familiar e também desenvolvendo as nossas crianças que possam ter uma alimentação saudável através das nossas escolas. Então nós precisamos enriquecer a merenda escolar com frutas, verduras,
produzidas localmente, de preferência, pescados, né, do mercado, tilápias e outros peixes criados em cativeiro. O nosso país é muito rico em água e com certeza nós podemos incentivar a piscicultura. Então é necessário que a gente possa diminuir a fome local com os programas de aquisição de alimentos do governo federal e do governo estadual e municipal e ao mesmo tempo fortalecer a agricultura local. Então nós precisamos garantir a qualidade nutricional da merenda escolar na rede de ensino municipal, através de acompanhamento e profissional habilitado. Nutricionista nós temos em todas as cidades, em todas as secretarias, principalmente a Assistência Social, a Educação e da Saúde, com essa finalidade de cuidar da qualidade do alimento que é dado para a nossa população, principalmente aquelas com maior risco, né, de vulnerabilidade social, e também as nossas crianças que estão vinculadas à rede pública municipal e também estadual. Então é possível nós oferecermos uma alimentação de qualidade e baixo custo, através de restaurante popular, por exemplo, né? É uma ação importante. As comunidades podem realmente trabalhar no sentido de conseguir fazer com que um restaurante popular, que são lugares onde são ofertadas comidas a baixo custo, né? A quantidade adequada e com baixo custo, mas também qualidade nutricional, né? Possa ser ofertada principalmente para aquelas pessoas que não têm a condição de adquirir uma refeição, né, no mercado. Então faz com que a gente possa ofertar isso através da criação de um restaurante popular. Aí é possível também, né, nós estimularmos a exploração agropecuária em todos os lugares que nós estamos, né, participando, através de práticas agroecológicas. Isso é muito comum hoje em dia, né, que fazer com que os produtores da agroecologia, principalmente vinculados à agricultura familiar, possam ter condições adequadas, financiamentos, mercado organizado pela nossa sociedade, para que possamos oferecer uma alimentação mais saudável, não somente para a população de baixa renda, mas para todos nós, cidadãos que primam, né, pela qualidade da nossa alimentação. Então nós temos que fortalecer, dinamizar e buscar a sustentabilidade da agricultura, tornando-a diversificada, rentável e competitiva, e principalmente que possa ofertar alimentos de qualidade. Então a agricultura orgânica, né, que está vinculada à agroecologia, é possível você promover uma articulação com os produtores dos seus municípios, da nossa região, para que possa se organizar em processo de associação cooperativa e dessa forma ter acesso a vários mecanismos de apoio de crédito, apoio de assistência técnica e principalmente voltado aí para o fortalecimento e organização desse grupo tão importante que coloca alimento na nossa mesa. Então, incentivar, né, que os alimentos provenientes da agricultura familiar sejam adquiridos dos produtores familiares é uma das alternativas importantes que nós precisamos desenvolver em nossas regiões. Conheça quem são os produtores, se na sua cidade existe uma feira do produtor, que dia que ela se realiza, dê preferência à aquisição de produtos de origem local, e dessa forma nós estaremos fortalecendo não somente os produtores, mas como também melhorando a diversificação e a qualidade dos alimentos ofertados para nós. Se na sua comunidade existe algumas organizações, né, tipo Lar dos Velhinhos, SOS, Centro de Convivência para Idosos, projetos, entidade como a PAI, é importante então que essas entidades possam priorizar também a aquisição de alimentos locais através desses programas governamentais, com o apoio da Prefeitura e também com recursos estaduais e federais. Então nós vamos falar então, em continuidade, a meta 3 do ODS 2. Olha só como é importante, né, que a meta do ODS 2 versa exclusivamente sobre o incentivo que se deve dar aos produtores de alimento, especificamente a agricultura familiar, mas também todos os produtores, o homem da terra, né, que coloca a comida na nossa mesa. E por conta disso, uma das sugestões seria incentivar a construção e utilização de cisterna para a captação de águas pluviais para fins não potáveis, porque para se produzir precisa de água, né? É necessário então que a gente possa ter isso em mente e favorecer os produtores para que, no caso de produção de hortaliças, principalmente, produtos hortifrutícolas,
tem esse acesso à água para essa irrigação. E mais do que nunca, torna-se necessário realizar campanhas educativas e sensibilização junto às escolas e à população em geral, por meio de estímulo do uso da água da chuva para fins não potáveis, através de construção de cisternas, em conformidade com o estabelecido na Lei Federal 11.445 de 2007. Então, nós não estamos falando de água retirada do subsolo, nós estamos falando de reaproveitamento de água de chuva para efeito de irrigação, para trabalhar no sentido de diminuir as erosões, para que a gente possa utilizar essa água de uma forma produtiva, principalmente junto à produção de produtos, né, da agricultura familiar, hortifruti e granjeiro. Então nós precisamos de prestar a essa população produtora assistência técnica adequada, né, para que eles tenham uma condição boa de produzir alimentos também para a cidade, para as comunidades. Então é necessário, então, mais uma vez, nessa produção, nós pensarmos nesse reaproveitamento da água da chuva, mas também pensando nesse desenvolvimento econômico sustentável por meio da preservação ambiental. Quando se aproveita uma água da chuva, naturalmente nós estamos pensando na sustentabilidade do planeta, num reaproveitamento de um recurso finito que é a água doce. Então é necessário que a gente possa explorar, né, a agropecuária por meio de práticas agroecológicas. E o aproveitamento de água de chuva acaba sendo um instrumento para que a gente possa oferecer aos produtores através de apoio governamental, de apoio da sociedade, fazer com que os produtores tenham melhores condições de fornecer alimentos de maior qualidade. E aí tem, sabe, essa questão voltada para fortalecimento de alguns programas especiais. Você pode criar em sua comunidade ou apoiar, através de uma associação de engenheiros agrônomos, através de suas cooperativas, algum programa voltado para a diversificação e fortalecimento da agricultura familiar. A exemplo do que acontece no estado do Paraná, no programa chamado Campo Fácil. É uma parceria da Associação dos Engenheiros Agrônomos e junto com o CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e com as prefeituras locais, onde, se é possível, através desse tipo de parceria, fazer com que haja o apoio exclusivo aos produtores hortifruti e granjeiro e aí sim conseguimos apoiar, atender todas as necessidades desses produtores para que possa fornecer alimentos. O objetivo, então, dentro desse programa que eu faço, como pode ser um outro programa desenhado e articulado na sua comunidade, é fazer com que haja assessoria aos produtores, né, apoiando, incentivando o plantio diversificado de qualidade e com a finalidade de promover o desenvolvimento dos produtores da agricultura familiar e melhorando a qualidade de vida, não só dos produtores, como da população em geral, consumidora, mesmo a população urbana. Tendo isso como uma espécie de guarda-chuva, né, a gente ia amarrar outros programas voltados para incentivo dos produtores da agricultura familiar, como, por exemplo, incentivá-los ao associativismo e cooperativismo, contribuindo para o crescimento de um quadro, né, de associados, de uma organização social, através das associações, e através dessa organização ter acesso a crédito, apoio bancário e programas governamentais. O programa de cooperativismo, ele é muito comum no estado do Paraná, né? Existe hoje cooperativas fortíssimas, mas quando se trata realmente da agricultura familiar, nós percebemos que existe uma carência, principalmente aos produtores hortifruti e granjeiros. Então é necessário que a gente possa fomentar o cooperativismo na agricultura familiar, não só no estado do Paraná, como em todos os nossos lugares, nossas comunidades, né, para o Brasil afora. Através do cooperativismo é que se cria a força necessária no campo, e aí sim, dessa forma, melhorar o abastecimento da nossa comunidade e também o empoderamento desses produtores rurais. Uma central de abastecimento da agricultura familiar também acaba sendo uma outra solução. Se nós temos os produtores organizados em forma de cooperativa, em forma de associação, também nós podemos, através dessa organização, criar uma central de abastecimento, uma espécie de mini SEASA em nossa comunidade. Tenho certeza que as parcerias surgirão, e tendo um local adequado onde se pode ceder a essa associação, a essa cooperativa, e através desse local fazer a manipulação de alguns alimentos, né, da agroindústria familiar,
mas também fazer uma compra conjunta, uma comercialização centralizada, uma distribuição para a merenda escolar, para os mercados locais e regionais, e dessa forma centenas de produtores da sua comunidade serão atendidos e serão beneficiados. Isso é muito importante que a gente tenha esse olhar bastante crítico, né, sobre essa oportunidade que, enquanto sociedade, poderemos colaborar. Falaremos agora sobre a meta 4 do objetivo 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Perceba a importância dessa meta 4. Aqui fala sobre a produção de alimentos saudáveis, mas também sem esquecer da necessidade de se preservar o meio ambiente, tem que se manter os ecossistemas, tem que se preocupar com as alterações climáticas, tem que criar condições de proteger a produção de condições meteorológicas adversas, extremas, seca, excesso de chuva, inundações. Então ela é muito ampla. Então, uma das sugestões para que a gente possa trabalhar com essa meta 4, apoiar a diversificação da agricultura local, introduzindo atividades sustentáveis com maior potencial e dinamismo econômico. Então dá para a gente trabalhar com piscicultura, com hortifrutigranjeira, atividade de cultivo orgânico, um turismo no espaço rural, entre outras tantas atividades. E priorizando o atendimento ao produtor da agricultura familiar por meio da orientação e da capacitação técnica, tecnológica dos agricultores, produtores, né, fornecendo equipamentos e outros tipos de apoio a esse público. Também é possível, para a gente poder cumprir essa meta 4, nós incentivarmos a diversificação da produção agrícola, principalmente nas pequenas propriedades rurais da agricultura familiar, promovendo rotação de culturas para recuperação e manejo adequado dos solos, através do acompanhamento técnico das secretarias, né, municipais, estaduais, e também trabalhar com parceria com a Emater, com os órgãos de assistência técnica estaduais, para que a gente possa fortalecer e ajudar essa diversificação da produção agropecuária, né, dos pequenos produtores, e organizar os produtores para o planejamento da produção na perspectiva de adequação às exigências de mercado em termos de qualidade, quantidade, prazo de entrega, buscando novos canais de comercialização. Então, quando você trabalha com uma produção agropecuária organizada, você também tem a oportunidade de trabalhar com a sazonalidade. Ou seja, é possível orientar todos os produtores, já que todos acabam se conversando, porque existe uma organização, uma cooperativa, a produzirem não somente a mesma coisa, né? Que possa diversificar essa produção de alimentos. Um grupo pode se preocupar com a produção agroecológica, outro com produção hortifrutigranjeira através de estufa, outro com produção de leite, a produção de outros alimentos, enfim. É possível nós diversificarmos através de uma organização e aí sim buscarmos mercado para todos esses produtos da agricultura familiar. Então é necessário então, que a gente possa trabalhar no desenvolvimento da agricultura familiar de uma forma articulada, principalmente através da associação desses produtores em forma de cooperativa ou então de uma organização voltada para o associativismo, né, que tenha condição de receber o apoio necessário. Uma das ações também recomendada é incentivar a distribuição de insumos agrícolas aos produtores da agricultura familiar. Existem vários programas de governo, principalmente no estado do Paraná. Existe programa de distribuição de fertilizante de solo, principalmente o fósforo, né, fertilizante fosfatato, e toneladas são distribuídos de acordo com o levantamento realizado em cada município. Então, não perder essa oportunidade. Que tipo de emenda, né, que tipo de solicitação é possível nós realizarmos junto às nossas secretarias estaduais de abastecimento, né, para que recebamos e possamos apoiar a distribuição desse adubo, né, aos produtores da agricultura familiar. Uma ação principalmente voltada para jovens, vários municípios desenvolvem o programa Cooper Jovem. Cooper Jovem é um programa patrocinado por uma instituição financeira, no caso a Sicob. Através desse programa, nós já preparamos o nosso jovem para poder ser agricultores sustentáveis, que possam produzir de uma forma onde a qualidade dos alimentos e a qualidade da produção possam ser priorizados. Agora nós falaremos sobre a meta 5 do objetivo 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis
promovido pela ONU. Olha só, a meta 5 do ODS 2 fala sobre a diversidade genética das sementes, né, que são utilizadas na agricultura. Perceba que existe uma importância muito grande de se manter a qualidade e a tradição dos nossos produtos. E mais uma vez, nós nos reportamos a necessidade de fazer com que a agroecologia e principalmente os produtos orgânicos, né, sejam novamente valorizados para se manter essa qualidade e sabor dos alimentos. Então, uma das ideias, uma das ações que a gente tem visto acontecer, o incentivo a um programa Banco de Sementes e Mudas de Plantas. A prefeitura, a comunidade, as associações, as próprias cooperativas podem ajudar os produtores a geneticamente preservar as melhores espécies, né, que possam ser cultivadas de tomate, de verduras, de frutas, né, garantindo dessa forma o atendimento aí dessa meta 5, que fala sobre a diversidade genética das sementes. Aí tem uma outra meta, que é a chamada 2A. Nós nos enquadramos, né? O Brasil é um país essencialmente agrícola e é necessário então que haja um reforço por uma cooperação internacional para que os nossos produtores possam receber investimentos oriundos de fora, de outros países até, para se ampliar, né, essa atuação do governo local na área de atração de empreendimento e captação de novos investimentos voltado para a agroindustrialização. Nós percebemos a nossa necessidade de trabalharmos com parcerias para que possa se utilizar investimento para desenvolver as nossas regiões. Isso é possível, isso existe. Uma ação interessante que acontece em algumas regiões é o incentivo à produção de leite, através de uma melhoria genética do rebanho, um fortalecimento aí das associações de gado leiteiro, associações de produtores, né, principalmente voltado para grandes empresas, como no nosso caso no interior do Paraná, nós temos a Firmeza, nós temos a Confepar, nós temos tantas outras empresas, laticínios aqui, incentivam os nossos produtores a melhorar, né, a produtividade do seu gado com qualidade e, consequentemente, melhorar o seu preço na hora de aquisição. Mas, aproveitando também, existe a meta 2B. Então, essa meta 2D fala de mercado internacional. É necessário que haja competitividade entre os produtos exportados, né, principalmente aqueles de origem de agricultores familiares, que tenham um mercado mais garantido, que não possa sofrer uma concorrência desleal, né, com grandes exportadores aí que acaba prejudicando. Então, a rodada de desenvolvimento de Doha versa principalmente sobre o direito, sobre a preservação que existe em relação ao comércio internacional, principalmente dos produtos oriundos de associações e cooperativas de agricultura familiar. Já a meta 2C do objetivo 2, só para concluir e fechar essa questão voltada para o objetivo 2, é aquilo que a gente está falando. Se existe uma possibilidade de organizar os nossos produtores através de cooperativa, através de associações, é possível também organizar a própria produção. E essa volatilidade dos preços dos alimentos, ela se dá porque em determinado período do ano falta determinado produto, determinado alimento. Se você consegue fazer uma produção de uma forma organizada, escalonada, nunca vai faltar alimento e os preços vão se manter sempre de uma forma mais equilibrada durante todo o ano, evitando aí essa volatilidade, né? Porque os produtos são sazonais, mas é possível, através de uma organização, todos os produtores diversificar a produção e não aumentar simplesmente a produção, porque é nesse caso de aumento da produção que se diminui o preço também, né?